Quais são os sinais e sintomas de que sua vitamina B12 está baixa? Hoje eu vou te mostrar 5 deles, sinais e sintomas no seu corpo. Muito prazer, Márcio Velasquez, médico, sou criador do emagrecimento da vida real, onde eu te ensino a emagrecer com isso aqui e não só com comida, fechou? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, curte e compartilha. Embora a vitamina B12 seja encontrada em vários alimentos, a insuficiência e a deficiência de B12 são relativamente comuns e os sintomas de baixa B12 podem ter tanto condições físicas como psicológicas. A vitamina B12 é um nutriente essencial e você precisa consumir. O seu corpo precisa dela para sintetizar DNA, para produzir energia e principalmente na função do sistema nervoso central. Por isso que é importante no emagrecimento. Só que os estudos sugerem que até 20% das pessoas com mais de 60 anos têm deficiência de B12 e geralmente ocorre por ingestão alimentar reduzida, ou seja, comendo menos, ou por má absorção, ou por condições médicas, ou por uso de alguns medicamentos que reduzem a absorção dessa B12. A deficiência de B12 é determinada da seguinte forma: na dosagem do exame de sangue, você vai dosar a B12, ela tem que estar acima de 300 picogramas por ml, o ideal que seja entre 500 e 800, e para confirmar essa deficiência, você vai fazer o exame de homocisteína. O exame de homocisteína, ele tem que dar abaixo de 10, o ideal é abaixo de 8, para você ter certeza que a quantidade de vitamina B12 dentro do seu organismo está ótima. O que acontece é que, como a capacidade de absorver B12 nos alimentos diminui com a idade, a deficiência é mais comum em adultos mais velhos. Ainda assim, isso não significa que tanto as crianças como os adultos mais jovens, incluindo até as gestantes e quem está amamentando, não possa desenvolver a deficiência de B12. Então tem que ter cuidado em todas as faixas etárias. E essa deficiência tem que ser frequentemente investigada, pois seu diagnóstico ocorre de forma incorreta, porque só buscam níveis laboratoriais muito baixos. Os médicos tendem a buscar níveis abaixo da referência, e quando já está abaixo da referência, o estoque já foi embora. Então é muito importante você ter os níveis ótimos e não os níveis horríveis. Mas agora vamos falar dos principais sintomas de quando a sua vitamina B12 está baixa. O primeiro deles, com certeza, é fadiga. Se você tem baixa ou deficiência de B12, provavelmente você se sentirá fadigado, com certeza. As células do seu corpo precisam de B12 para funcionar corretamente. Com tal nível, inadequado, você acaba produzindo menos células, menos glóbulos vermelhos, que são as células que vão carregar o oxigênio pelo seu corpo. Carregando menos oxigênio, você tem menos respiração celular. Com isso, a deficiência de B12 pode causar anemia, que pode causar essa fadiga crônica, ou seja, é secundária à deficiência de B12. B12 levando a anemia, levando a cansaço. E você vai ter células grandes e imaturas devido a uma prejudicada síntese do DNA causada pela deficiência de B12. Sintoma número 2. Pele pálida ou amarelada. Assim como a condição chamada anemia por deficiência de ferro, a anemia relacionada à deficiência de B12 também pode deixar a sua pele pálida, devido à redução desses glóbulos vermelhos saudáveis. Você vai ter glóbulos vermelhos totalmente imaturos no seu corpo, e grandes, e em pouca quantidade. Essa deficiência vai causar essa condição que nós chamamos de anemia megaloblástica. E essa anemia megaloblástica pode estar associada com a icterícia, que é essa cor amarelada no corpo. Você vai ter a pele mais amarelada, o branco dos olhos vai ficar também mais amarelada, e tudo isso devido ao aumento do nível de uma molécula chamada bilirrubina no seu corpo. Sintoma número 3, dores de cabeça. Dores de cabeça é um sintoma comum, com certeza, mas a maioria das pessoas com deficiência de B12, tanto adultos quanto crianças, relatam dores de cabeça. Para você ver, um estudo com 140 pessoas, metade delas que tinha enxaqueca, descobriu que os níveis sanguíneos de B12 eram significativamente menores nos participantes com enxaqueca.
Aqueles com os níveis mais altos de B12 tinham 80% menos de probabilidade de ter enxaqueca. Ou seja, se você for comparar pessoas que têm níveis normais ou ótimos de B12 com níveis baixos, essas pessoas aqui vão sofrer de enxaqueca com muito mais frequência. Quarto problema que nós vemos em pessoas que têm B12 baixa, sintomas depressivos. A deficiência de B12 está associada a um risco maior de desenvolver depressão, com certeza. Ter níveis baixos de B12 pode causar níveis elevados de um aminoácido chamado homocisteína, e é assim que a gente diagnostica se a B12 está baixa. E isso pode contribuir para o desenvolvimento da depressão ao aumentar uma coisa que nós chamamos de estresse oxidativo e dano do DNA, inclusive mortes celulares. Ou seja, todo um ambiente para gerar problema nas células do seu cérebro. Um estudo de 2020 com 132 crianças e adolescentes, 89 com e 43 sem depressão, descobriu que os participantes com depressão tinham níveis mais baixos de B12 e níveis mais altos de homocisteína, em comparação com aquelas sem depressão. Ou seja, dose a B12 em todas as pessoas que têm sintomas depressivos. Porque, além dos sintomas depressivos, níveis mais baixos de deficiência de B12 podem levar a outras condições mentais, incluindo psicose e transtornos de humor. Quinto sintoma comum de deficiência de B12, dor e inflamação na boca e na língua. Glossite é um termo médico que se refere a uma língua inflamada, vermelha e dolorida. Pode ser causada por deficiência de B12. Em pessoas com essa deficiência, a glossite pode aparecer junto com uma coisa muito chata que você já ouviu falar, chamado estomatite, que é aquelas feridinhas e aquela inflamação na boca, na parte de dentro da boca, que dói bastante. Embora a glossite e a estomatite sejam comuns em pessoas que têm anemia relacionada à deficiência de B12, calma, elas também podem aparecer em outras coisas, com outras doenças. Então, é muito importante você não sair diagnosticando deficiência de B12 em quem tem estomatite. Nem toda glossite, nem toda estomatite é causada por deficiência de B12. Por isso, é importante procurar o seu médico para ter certeza se a tua estomatite, a tua glossite estão sendo causados por isso, antes de sair repondo qualquer coisa. Se você estiver apresentando algum dos sintomas listados nesse vídeo, é importante você discutir com o profissional de saúde. Isso é especialmente relevante se você faz alguma dessas coisas. Vamos lá, se liga na lista. Se você segue alguma dieta restritiva, como por exemplo uma dieta vegana, porque na carne é que você vai ter rica em B12. Se você tem mais de 60 anos, porque diminui a absorção por causa de menos ácido clorídrico. Se você está grávida ou amamentando, se você tem alguma condição médica que você sabe que possa esgotar os seus níveis de B12, se você toma algum medicamento que esgota os níveis de B12, como por exemplo metformina, ou inibidores da bomba de próton, como omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. Além de aprender sobre os sintomas e fazer um exame físico, o profissional ele precisa fazer exames específicos para descartar se você tem ou não deficiência de B12. E ele vai solicitar outros exames de sangue para ter certeza se a sua saúde está controlada ou não. Perfeito? Então, fica de olho porque a B12 é muito mais importante do que somente uma vitaminazinha.